Olá pessoal, boa noite ou bom dia. Nós estamos hoje na madrugada do dia 13 de outubro de 2020 e esse aqui é o momento Espiritismo na madrugada ou espiritualidade na madrugada, como queira. Estamos dando continuidade aqui à leitura das perguntas e das respostas do Livro dos Espíritos, escrito por Allan Kardec, certo? É um dos livros, se não for o mais importante, é um dos livros mais importantes da doutrina espírita, bom? E ontem eu parei na questão número 9, respondi a questão número 9, e hoje então nós vamos dar continuidade a partir da questão 10, tá bom? Vamos lá, sobre atributos da divindade. Questão 10. O homem pode compreender a natureza íntima de Deus? Perguntou Allan Kardec e os médiuns para os espíritos. E eles responderam: não, falta-lhes para isso um sentido. Então o homem ainda não consegue compreender o que é Deus, a natureza íntima de Deus, certo? Questão 11. Um dia será permitido ao homem compreender os mistérios da divindade? E a resposta: quando seu espírito não estiver mais obscurecido pela matéria e pela sua perfeição, estiver mais próximos de Deus, então você o verá e o compreenderá. Ou seja, quando nós estivermos mais evoluídos, não é, menos materialistas. E ele completa aqui: a inferioridade das faculdades do homem não lhe permite compreender a natureza íntima de Deus. Na infância da humanidade, o homem o confunde muitas vezes com a criatura, da qual lhe atribui as imperfeições. Mas, à medida que o senso moral nele se desenvolve, ou seja, no homem, seu pensamento compreende melhor o fundo das coisas. E ele faz uma ideia de Deus mais justa e mais conforme o seu entendimento, embora sempre incompleta. Então, ele alerta que conforme vá passando os anos, conforme nós vamos evoluindo, nosso entendimento vai ficando melhor sobre o que é Deus e sobre a sua natureza íntima. E ele alerta que no final, sempre incompleta, Ou seja, a gente vai entender um pouco, mas não a totalidade, porque nós não temos capacidades morais e espirituais para isso. Questão 12. Se não podemos compreender a natureza íntima de Deus, podemos ter ideia de algumas das suas perfeições? E a resposta: sim, de algumas. O homem as compreende melhor à medida que se eleva acima da matéria, e ele as pressente pelo pensamento. Então, assim, o pensamento é algo fundamental para que nós, seres humanos, possamos um dia compreender um pouco sobre a intimidade de Deus. A mudança da gente começa nos pensamentos, naqueles menores pensamentos do dia a dia, sabe? Quando a gente parar de repente ficar julgando os nossos irmãos por coisas banais, Por coisas grandes e por coisas mínimas. Então, conforme vai passando os anos, nós vamos nos aprimorando e conforme vão passando as encarnações também, Porque cada encarnação vivida aqui no planeta Terra é um aprendizado, é uma subida no pequeno degrau da grande escada evolutiva, e então a gente vai galgando cada vez mais conhecimento e atributos para compreender um pouquinho mais sobre os princípios de Deus. Questão 13. Quando dizemos que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, todo-poderoso, soberanamente justo e bom, não temos uma ideia completa de seus atributos? E os espíritos respondem: do vosso ponto de vista, sim,
porque acreditais abranger tudo. Ou seja, nós temos a vaidade, né, de acreditar que a gente sabe tudo, né? Mas ficais sabendo bem que há coisas acima da inteligência do homem. Mais inteligente é que há coisas em cima da inteligência do homem mais inteligente. E que a vossa linguagem, limitada às vossas ideias e sensações, não tem condições de explicar. A razão vos diz, de fato, que Deus deve ter essas perfeições em grau supremo, porque se tivesse uma só de menos, ou que não fosse de um grau infinito, não seria superior a tudo, e por conseguinte não seria Deus. Por estar acima de todas as coisas, ele não pode estar sujeito a qualquer instabilidade, e não pode ter nenhuma das imperfeições que a imaginação possa conceber. Ou seja, Deus não é em nada parecido daquilo que nós pensamos quando pensamos, de repente, que Ele nos criou, naquela frase, né, dita, que Ele nos criou a sua imagem e semelhança. E aí a gente fica galgando os nossos sentimentos. Se nós somos semelhantes a Deus, Ele é semelhante a nós. Então, se a gente falha nisso, Deus também falha. É mais ou menos esse o pensamento que nós temos. E os Espíritos explicam que não, que nós pensamos assim porque nós não temos noção, entendimento, capacidade de compreender os atributos total de Deus, né? Os atributos de Deus. E aí a gente acaba entrando nessa conversa de que nós sabemos muito, de que nós somos bastante inteligentes, de que a ciência prova tal coisa ou não prova outra, né? E vai colocando todo esse enredo dentro de um contexto que não tem nada a ver com a realidade sobre os princípios de Deus, sobre os seus atributos. E ele complementa aqui sobre essa questão ainda. Deus é eterno, e se ele tivesse tido um começo, teria saído do nada, ou teria sido criado por um ser anterior. E assim que fosse, de degrau em degrau, remontamos ao infinito e à eternidade. É imutável se estivesse sujeito às mudanças. As leis que regem o universo não teriam nenhuma estabilidade. É imaterial, ou seja, sua natureza difere de tudo o que chamamos matéria. De outro modo, não seria imutável, porque estaria sujeito a transformações da matéria. E Deus é único. Se houvesse vários deuses, não haveria unidade de desígnios, nem unidade de poder na ordenação do universo. Ele é todo-poderoso porque ele é único. Se não tivesse o soberano poder, haveria alguma coisa a mais ou tão poderosa quanto ele. Não teria feito todas as coisas, e as que não tivesse feito seriam obras de um outro Deus. É soberanamente justo e bom, pois a sabedoria providencial das leis divinas se revela nas menores como nas maiores coisas. E essa sabedoria não permite duvidar de sua justiça, nem de sua bondade. Então Deus, ele é tudo isso que foi falado lá no começo, né? Eterno, imutável, imaterial, único, todo-poderoso, porque antes dele não veio ninguém. Ele é Deus, justamente porque ele tem todos esses atributos, né? E não teve nada antes dele. Questão 14. Deus é um ser distinto, ou seria, segundo a opinião de alguns, resultante de todas as forças e de todas as inteligências do universo reunidas. O que ele está perguntando? Se Deus é a junção de todas as inteligências que nós conhecemos aqui no planeta Terra juntas, né? Aí ele fala, os espíritos,
eles falam, se fosse assim, Deus não existiria, porque seria o efeito e não a causa. Ele não pode ser ao mesmo tempo uma coisa e outra. Deus existe. Não podeis duvidar disso. É o essencial. Crede em mim, não deveis ir além. Não vos percai num labirinto de onde não podereis sair. Isso não vos tornaria melhores, mas talvez um pouco mais orgulhosos, porque acreditaríeis saber e na realidade não saberíeis nada. Deixai de lado todos esses sistemas. Tendes muitas coisas que vos tocam mais diretamente, a começar por vós mesmos. Estudai vossas próprias imperfeições, a fim de vos desembaraçar delas. Isso vos será mais útil do que querer penetrar no que é impenetrável. Então, aqui ele chama muita atenção de todos os seres humanos, porque tem coisas que nós não vamos compreender mesmo. Então, se nós não vamos compreender, para que perder tempo pensando, né? Não tem como compreender agora o que é Deus, os seus atributos todos. Então, não percamos tempo pensando nisso. E sim, estudando as nossas próprias imperfeições. Por quê? A partir do estudo e do conhecimento das nossas próprias imperfeições, a gente tem condições de melhorar nós mesmos. E melhorando a nós mesmos, nós vamos evoluindo um pouquinho mais. E evoluindo um pouquinho mais, aí sim nós ficaremos aptos a estar conhecendo melhor o que o Deus representa, quais são seus atributos, o que ele é, como manter essa relação íntima com ele. Entendeu? Então tudo parte de nós, da nossa evolução. Nós evoluindo, a gente consegue mais atributos, mais condições de compreender Deus e assim por diante, manter com ele um laço mais forte e mais íntimo. Questão 15. O que pensar da opinião de que todos os corpos da natureza, todos os seres, todos os globos do universo seriam parte da divindade e constituiriam pelo seu conjunto a própria divindade? Ou seja, muitos acreditam que todos os corpos saíram de um mesmo barro, digamos assim, né? Que seria de Deus, né? E que esses corpos são o próprio Deus, entendeu? Ou seja, cada um de nós somos deuses, né? É mais ou menos isso. Ou seja, o que pensar da doutrina panteísta? Aí eles respondem, o homem, não podendo se fazer Deus, quer pelo menos ser uma parte dele. Questão 16. Aqueles que acreditam nessa doutrina, pretendem nessa doutrina que é o panteísmo, né? Aqueles que acreditam nessa doutrina, pretendem nela encontrar demonstração de alguns atributos de Deus. Sendo os mundos infinitos, Deus é, por isso mesmo, infinito. Não havendo vazio ou nada em nenhuma parte, Deus está, portanto, em todas as partes. Deus, estando em todas as partes, uma vez que tudo é parte integrante de Deus, dá a todos os fenômenos da natureza uma razão de ser inteligente. O que se pode opor a esse raciocínio? E eles respondem, a razão. É a razão que pode se opor a esse raciocínio, né? O raciocínio de que tudo isso que ele falou antes de fazer a pergunta, né? Que os mundos infinitos, né? Que não há o vazio, que não há o nada, e que, portanto, Deus está ali, né? Já que não está vazio porque tem Deus ali, enfim. E aí ele responde, a razão. Refleti maduramente e não vos será difícil reconhecer o absurdo do que falais, né? Ou seja, que Deus não é aquele que preenche os buracos do universo, né? Deus é muito mais que isso, né? E ele complementa, esta doutrina faz de Deus um ser material que, embora dotado de uma inteligência suprema,
seria em tamanho grande o que nós somos em tamanho pequeno. Uma vez que a matéria se transforma sem parar, se assim for, Deus não teria nenhuma estabilidade, estaria sujeito a todas as mudanças variáveis e todas as necessidades da humanidade e lhe faltaria um dos atributos essencial da divindade, que é a imutabilidade. Não se pode imaginar que são as mesmas propriedades da matéria e a essência de Deus, sem o rebaixar na nossa concepção. Todas as sutilezas do sofisma não conseguirão resolver o problema da sua natureza íntima. Sofisma aqui é argumento falso, tá enganoso, né? Não conseguiram resolver o problema da sua natureza íntima. Não sabemos tudo o que é Deus, mas sabemos o que não pode deixar de ser. E a teoria do panteísmo está em contradição com suas propriedades mais essenciais. Ela confunde, o panteísmo, né, confunde o Criador com a criatura, exatamente como se afirmasse categoricamente que uma máquina engenhosa fosse parte integrante do mecanismo que a concebeu. E ele finaliza: a inteligência de Deus se revela em suas obras, como a de um pintor em seu quadro, mas as obras de Deus não são o próprio Deus, assim como o quadro não é o pintor que o concebeu e que o executou. Então, finalizamos aqui a pergunta e a resposta da 16, né? E amanhã continuamos, então, a partir da 17. Curta, compartilha, se inscreva no canal e acompanha o desenrolar dessas 1019 questões que são muito importantes e fundamentais para o entendimento do ser humano e para o entendimento da sociedade, da natureza, do mundo em que vivemos hoje. Para onde vamos? O que faremos? Obrigada e até mais.